adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Me chama sobre as águas,
Olá, muito bom dia, graças a Deus estamos começando agora o seu programa Palavra de Vida, e é com a graça de Deus que mais uma vez nós estamos aqui nesse dia para fazermos aqui uma programação especial para você que é o nosso ouvinte de todas as manhãs. Nós queremos desejar a você um dia maravilhoso, um dia especial, um dia cheio de realizações, que o Senhor esteja contigo durante todo este dia. Somente em ti descansarei. Está começando o dia com friozinho, né? Ontem à noite choveu. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. E hoje aí o último dia da semana, nós queremos fechar esse dia fazendo a programação especial para você. E nós então temos a certeza de que Deus está conosco nesse dia maravilhoso. Cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais. Olha aí, só lembrando que este é um programa da Assembleia de Deus, aqui do Campo de Bernardo do Miarim, tendo como seu pastor presidente o nosso pastor Ivaldo Prazeres Chaves e a sua esposa, a irmã Adailza. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Olha aí, nós já queremos dar continuidade e neste momento já queremos aqui mandar um alô especial para os nossos ouvintes nesta manhã. Desta feita nós queremos mandar um alô especial para o irmão Júnior Gomes, que está sempre ligado no nosso programa ali em Bernardo do Miarim. Também, mais uma vez, o nosso irmão Ronilton, seu pai Abidoral ali no Gavião, o irmão Roberto, irmão Romoanes, também aqui o nosso irmão Jonas. Nós continuamos orando aí pela sua recuperação. Também queremos mandar um alô todo especial aí para a dona Fátima, que continua ligada ao nosso programa em nome de Jesus. Também queremos mandar um alô todo especial para a nossa irmã Alessandra. Louvado seja Deus, ela continua sempre ligada aí no nosso programa. Também queremos mandar um alô especial para a nossa irmã Ana, em Ponte Alta, Minas Gerais. Graças a Deus. Também nós queremos mandar um alô todo especial para a nossa irmã Thaís Lope, que sempre acompanha o nosso programa aí pelo YouTube. Também o nosso irmão Nonato, pastor Nonato, que continua sempre ligado no nosso programa aí também, acompanhando pelo YouTube. Graças a Deus. Nosso irmão Naldo, que mora em Marabá, no Pará, é o nosso primo que também sempre continua ligado no nosso programa todas as manhãs, acompanhando aí o programa Palavra de Vida. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Graças a Deus. E nós vamos de louvor e daqui a pouquinho nós retornamos aqui com o seu programa Palavra de Vida. Graças a Deus.
coração. Todo passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Fui no mundo procurando alegrar meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu já havia deixado meu Jesus, o eterno Salvador. O meu coração sangrava, eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim? Mesmo estando em pecado, Jesus Cristo, tu olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei, e olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberte e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Jesus me disse assim: sou eu que tiro as mágoas desse triste coração, liberto e te arranco dessa triste solidão, e curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, muitas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estável o Senhor me levantou, e uma nova vida com Jesus eu encontrei. Venha Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir.
muito bem. Nós queremos retornar aqui. Desta feita nós retornamos com o seu pensamento do dia. Graças a Deus. E hoje nós queremos refletir em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Que diz assim: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vou repetir. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Graças a Deus. O nosso pensamento do dia gira em torno desse versículo e nós queremos pensar sobre a perfeição do amor. O apóstolo Paulo aqui nesse texto vem listando várias virtudes que deveriam ser observadas pelos cristãos. A humildade, a longanimidade, a paciência, entre tantas outras. E para fechar, ele diz assim: sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Em outras palavras, ele está querendo dizer que a gente pode ter todas as outras qualidades, se a gente não tiver amor, a gente não tem nada. Porque o amor é que torna tudo perfeito. Nada do que a gente faz sem amor está completo. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 1. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Versículo 2: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E o versículo 3 é ainda mais profundo, porque ele diz: e ainda, observe isto, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, agora veja, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso seria proveitoso. Você está observando que o amor é o que torna tudo perfeito, porque o apóstolo Paulo diz que ainda que ele entregasse o seu corpo para ser queimado, se a motivação disso não fosse o amor, ele estaria fazendo isso em vão, porque o amor é o que torna tudo perfeito. Você já parou para pensar que... Você já reparou que o que está faltando no mundo é amor? Se as pessoas se amassem mais, nós viveríamos em um mundo melhor. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vendo hoje pouco amor, poucas atitudes com amor. Até as pessoas fazem coisas boas, mas a motivação não é amor. Então lembre-se, nada do que você faz, se não for por amor, não está completo, não está perfeito. Se você não está casado por amor, não está completo. Se você não vai para a igreja por amor, não está completo. Se você não ama o que você faz, você não se sentirá feliz. Se você não ama quem você é, você não será uma pessoa feliz. Nada sem amor está completo. Ame, porque o amor é o vínculo da perfeição. Graças a Deus. E nós queremos dar continuidade ao nosso programa. E nós vamos ouvir mais louvores
E daqui a pouquinho nós retornamos aqui com a palavra de Deus. Onde estão os representantes do reino de Deus? Você faz parte dessa geração. Lá vai o homem, a mulher de novo exclama, seu marido ela chama, venha ver o homem de Deus. Já vem cansado de acudir a todo o povo, e um sentimento novo paira no coração seu. Ó meu marido, lá no fundo do quintal, um lugar especial para o profeta eu vou fazer. Só uma pecinha com aquilo que precisa. Quando olho em sua vida, sinto a graça e poder. No quarto do profeta tem mesa, luz e assento. Depois do alimento, vai na Bíblia meditar. No quarto tem um leito com cobertor quentinho, onde o profeta tem ninho pra dormir depois chorar. Lá vem o homem pra descansar em seu quarto. É homem de Deus de fato, a mulher manda o chamar. Orou por ela, pois sabe do seu problema. Depois diz: mulher, não temas, Deus um filho vai lhe dar. E um milagre acontece no seu ventre, ganha um filho de presente, vai a Deus agradecer. Valeu a pena cuidar bem daquele santo. Sei que é naquele canto que ele recebe poder. No quarto do profeta tem mesa, luz e assento. Depois do alimento, vai na Bíblia meditar. No quarto tem um leito com cobertor quentinho, onde o profeta tem ninho pra dormir depois chorar. Lá vem o homem, sabe que o menino é morto. A mãe chora de desgosto, não sabe o que aconteceu. Fala ao profeta, porque Deus tirou o menino pra mudar esse destino. O problema agora é seu. Entra no quarto, põe o menino em sua cama. A unção que ali emana, a mão de Deus se faz prover. Se tem profeta pra usar, Deus aproveita. Até a morte respeita, tem que lhe obedecer. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto em sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e fez que voltou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou por 7 vezes, e abriu os olhos, e reviveu. No quarto do profeta tem mesa, luz e assento. Depois do alimento, vai na Bíblia meditar. No quarto tem um leito com cobertor quentinho, onde o profeta tem ninho pra dormir depois chorar.
pés vou me prostrar. Se precisar, até as cinzas eu vou descer e me humilhar. Vou me prostrar diante do altar e te adorar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou louvar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na luta eu vou cantar, pois não há Deus como tu, Jeová. E para adorar o Senhor junto comigo nessa linda canção, eu quero chamar os Galileus. Como Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos teus pés vou me prostrar. Se precisar, até as cinzas eu vou descer e humilhar. Vou me prostrar diante do altar e te Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou louvar. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na luta eu vou cantar, pois não há Deus como tu, Jeová. Não importa a situação, ao teu nome eu vou adorar. Por maior que seja a tribulação, simplesmente eu vou adorar. Se o vale quiser me prender, se a muralha na frente estiver, vou te adorar, simplesmente por quem tu és. Vou adorar, vou exaltar, mesmo na prova eu vou. Olá, muito bem, nós estamos aqui de volta com o seu programa Palavra de Vida e neste momento nós queremos convidar você para meditarmos na Palavra do Senhor e desta feita eu quero vos convidar para lermos a Palavra do Senhor aqui no texto de Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Mateus 16, 13. Se você tem a sua Bíblia, deseja nos acompanhar nesta leitura, localize o texto de Mateus capítulo
16, versículo 13. Está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos e ouvintes que nos acompanham aqui no nosso programa Palavra de Vida. Nós queremos trazer uma palavra a você neste momento, baseado nesse texto, e um dos textos mais conhecidos dos leitores da Bíblia, um texto onde nós entendemos que Jesus, ele faz declarações profundas aqui, depois de ter armado ali uma pergunta para os discípulos, porque o texto diz que Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele faz essa pergunta não por não saber o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, porque ele era onisciente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas o que Jesus está querendo aqui nesta situação, com esta pergunta, é fazer com que os discípulos entendam quem é ele, porque no versículo 14, os discípulos lhe respondem, e eles disseram: uns dizem que é João Batista, e ainda outros dizem que é Elias, e ainda tem gente dizendo que o Senhor é Jeremias, e outras pessoas pensam que o Senhor é um dos outros profetas. Só que no versículo 15, Jesus faz a pergunta que de fato ele queria fazer. Aí o texto diz: Disse-lhe Jesus: E vós, quem vocês dizem que eu sou? Repara que Jesus é direto. Jesus interrompe os discípulos e diz: Eu não quero saber o que as pessoas estão pensando de mim. O que de fato eu quero saber é o que vocês pensam de mim. O que importa é o que vocês pensam de mim. Quem eu sou para você? Essa pergunta soa no seu coração que está me ouvindo nesta hora. Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta mais importante que você tem que responder aqui na terra. Jesus é somente mais um profeta? Para você, Jesus é apenas mais um homem que morreu na cruz, em que você assiste um filme todas as sextas-feiras santas? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é apenas mais um homem que veio, que multiplicou pães, que parou o mar,
que expulsou demônios, que teve um ensinamento maravilhoso. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Esta é a pergunta mais importante que o homem deve fazer. E Jesus fixou os olhos naqueles seguidores, nos seus discípulos, e perguntou fixadamente nos seus olhos: quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? E o versículo 16 mostra que Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para que declaração maravilhosa. Há duas declarações aqui nessa palavra de Pedro, que quando Jesus pergunta quem ele era para o colegiado dos apóstolos ali, então Pedro se levanta respondendo pelos 12 e diz: Tu és o Cristo. Essa é a primeira declaração. E a segunda declaração é: o Filho do Deus vivo. Essas duas declarações estão de acordo com aquilo que o anjo anunciou para a mãe de Jesus em Lucas capítulo número 1, versículo 32, quando o anjo disse: E este será grande. Veja que o texto está dizendo que Jesus seria grande. Aí o texto continua e diz: E será chamado Filho do Altíssimo. Veja que está batendo com aquilo que a declaração de Pedro. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque quando Pedro diz: Tu és o Cristo, ele está dizendo: Tu és o homem, tu és o herdeiro do trono de Davi. Tu és o Messias prometido. Tu és aquele prometido por Deus por meio dos profetas. O Messias, o Filho de Deus, aquele que é todo poderoso, o grande. Aleluia. Mas no versículo de número 17, Jesus responde Pedro. Ele responde dizendo assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Então observe que aqui nessa palavra responsiva de Jesus a Pedro, Jesus faz duas declarações aqui. A primeira é de que a maior felicidade do homem é saber quem ele é. Porque Jesus diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não existe nada mais perfeito, mais maravilhoso, que pode trazer mais felicidade ao homem do que saber quem é Jesus. Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque tu sabes quem eu sou, porque tu sabes quem é o Filho de Deus. Não existe felicidade maior nessa terra do que conhecer a Jesus. Eu tenho dito aqui nesse programa que nada pode satisfazer o homem a não ser conhecer a Jesus, a não ser ter um encontro com Jesus. E você perceba que Jesus disse: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque Simão tinha dito anteriormente quem ele era, tinha declarado que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus começa respondendo ele no versículo 17 dizendo: Tu é feliz por saber quem é Jesus.
Você é feliz? Você sabe quem é Jesus? A maior felicidade não está em ter riqueza. A maior felicidade não está em conhecer muitas línguas estrangeiras. A maior felicidade não está em ter muitos títulos acadêmicos. Mas a maior felicidade do homem está em conhecer quem é Jesus. Aleluia! E a segunda coisa que Jesus diz no versículo 17 é que ele diz assim: porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que conhecer a Deus só é possível se o Espírito Santo de Deus fazer esta obra em nós. Não é permitido o homem por si mesmo, pela carne, conhecer a Deus. Somente com a obra poderosa do Espírito Santo em nós, regenerando-nos, abrindo, iluminando o nosso entendimento, é que poderemos conhecer quem é Deus. Em 1 Coríntios capítulo número 12, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Embora Pedro tenha declarado corretamente quem é Jesus, ele não fez isso porque era mais inteligente do que os outros. Ele fez isso porque foi iluminado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ninguém pode conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Nenhuma sabedoria humana pode nos levar a conhecer a Deus. Nada, somente o Espírito Santo por meio da sua palavra. Louvado seja Deus. E o versículo 18 tem uma declaração maravilhosa do Senhor Jesus. Porque ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que aqui Jesus tem 3 declarações maravilhosas nesse texto. E a primeira é de que ele é o edificador da igreja. Porque ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então veja que Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja não é Pedro, porque ele diz: tu és uma pedra, uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu mesmo, edificarei a minha igreja. A igreja não pode estar edificada sob a teologia de homens. A igreja não pode estar edificada sobre uma pessoa, porque Pedro falhou. Ele fez essa declaração aqui, declarando quem era Jesus. Mas depois o mesmo Pedro que havia declarado quem era Jesus da forma correta, foi o mesmo Pedro que negou Jesus, dizendo: eu não sei quem ele é. Então a igreja não pode estar edificada em Pedro. A igreja está edificada em Jesus, porque o próprio Pedro disse que ele é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então ele é o edificador. Ele é quem faz a igreja crescer.
Ele é quem dá sustentação para a igreja. Aleluia. E a segunda verdade aqui desse texto é que Jesus não é apenas o edificador da igreja, ele também é o dono dela. Porque ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia. A igreja não pertence a um homem. A igreja não pertence a uma instituição. A igreja não pertence a nenhuma empresa nesta terra. A igreja não pertence ao Estado. A igreja não pertence a nenhum tipo de coisa nessa terra. A igreja tem um dono, e este dono é Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é proprietário da igreja. Ele é o dono. Nenhum homem pode comprar nenhuma igreja. Podem se levantar apóstolos dizendo que fundou uma igreja. Podem se levantar homens dizendo que é o dono de igreja tal, de igreja aquilo, mas o dono absoluto da igreja é Jesus. Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele comprou. Não foi com ouro e nem com prata que fostes comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. Foi ele quem pagou o preço por mim e por você. Ele me comprou, ele te comprou. E se você é igreja, você pertence a Deus. Ele é o dono da igreja. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Versículo de número 18 ainda diz: Jesus é quem protege a igreja. Porque o versículo 18 diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus é quem edifica a igreja. Jesus é o dono da igreja. E porque ele é o dono, o inferno não prevalece. A ideia de inferno aqui são as artimanhas do diabo contra a igreja do Senhor. E ao longo dos anos, o diabo tem levantado todo tipo de ataque, seja perseguição, seja ataques internos, que próprias pessoas que estão dentro da igreja, são leis que são criadas pelo Estado para tentar derrubar a igreja. Ao longo dos anos, muitos servos de Deus têm sido mortos, tragados por causa das artimanhas do diabo, que usa muitas vezes a tecnologia, que usa muitas vezes os políticos, a educação, a economia, várias áreas têm sido usadas pelo diabo para tentar destruir a igreja. Mas ao longo dos anos, a igreja tem prevalecido. A igreja tem continuado firme, porque Jesus é o dono da igreja. E nada, absolutamente nada, pode prevalecer contra a igreja de Deus. Aleluia, glória a Deus. E para fechar, nós temos aí o versículo 19 que diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A verdade aqui é de que a igreja é quem possui as chaves do reino de Deus. Isso mesmo. Para receber a salvação, precisa dar ouvidos à mensagem da igreja, porque a pregação do evangelho é o que abre as portas para que alguém possa, pela fé nessa mensagem, entrar no reino dos céus. É por isso que antes de subir aos céus, Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ele diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo,
pregai o evangelho. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, aleluia, veja, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem dar ouvidos à mensagem, quem der ouvido àquilo que for pregado pela igreja, o evangelho genuíno, este ou para este terá sido abrido as portas do reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos ficar por aqui com esta reflexão. Muito bem, nós queremos desejar a você um dia maravilhoso, que você reflita na palavra que aqui foi ministrada, que você venha entender que o Senhor Deus, Ele tem coisas maravilhosas para você. Ele tem algo preciosíssimo para você. Basta que você venha crer na sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos nos despedir de você, desejando aí um fim de semana abençoado. Um dia cheio de paz. Um dia cheio de alegria. Um fim de semana cheio de paz. Um fim de semana de realizações. E saiba que você pode procurar uma igreja. E você que ouviu esta palavra e que está desviado, ou que está afastado do caminho do Senhor, ou que ainda não aceitou Jesus, você pode procurar a igreja neste fim de semana. Nós temos culto hoje à noite. E você pode procurar a igreja e dizer: eu ouvi a pregação da palavra do Senhor na rádio e eu desejo aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia. E você pode reconhecer a Jesus como teu Salvador e você terá o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. E hoje à noite nós temos o culto ali na congregação Monte Moriá, aqui no povoado Morros. E você é o nosso convidado. Temos hoje o culto de ensino da palavra de Deus. Estaremos ali trazendo o ensinamento da palavra do Senhor. E você é o nosso convidado. Também no domingo nós temos a escola dominical e o grande culto à noite. Você é o nosso convidado para este culto de domingo à noite. Você é o nosso convidado especial para estar ali juntamente conosco. Amém? Então, nós queremos nos despedir dizendo que foi um privilégio passar mais essa semana, todas as manhãs aqui juntamente com você. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até mais, em nome de Jesus. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo
voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Só um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.